Olá, está no ar mais um episódio do podcast Autismo Sem Culpa. E como nós temos falado muito sobre inclusão, o nosso convidado de hoje é o pastor Paulo Júnior. Nós vamos saber se esse movimento tem realmente ocorrido dentro das igrejas evangélicas. Eu que sou uberabense, vou conversar com o pastor, todos sabem que é de Uberlândia, ele está lá em Brasília agora. Muito boa tarde, pastor. Olha, eu não deveria ter falado boa tarde, porque o podcast é gravado, mas não tem problema. Quero aproveitar, te agradecer por essa participação aqui e quero saber de você, Paulo Júnior, como é que você avalia essa questão hoje em dia da inclusão dos autistas nas igrejas? Gente, boa tarde, um privilégio, muita gratidão, alegria estar aqui com você, a gente poder estar junto depois de tanto tempo aí, eu poder também celebrar isso, né? Ver a forma como aquilo que é o seu desafio pessoal está se transformando em cura e redenção para tantos outros, cumprindo aquilo que a palavra de Deus promete, naquilo que a gente for consolado, nós vamos consolar outros. Então, um abraço aí para todo mundo que acompanha a rede aí, Autismo Sem Culpa. E hoje a questão do autismo, ela afeta a todos indistintamente. E é também essencial a gente entender que a perplexidade, muitas vezes o desconhecimento, a dificuldade em lidar com o tema, ela não é menor no meio da igreja. Às vezes ela pode ser até maior, porque religiosamente falando, historicamente falando, às vezes a igreja tem uma tendência de confundir, né, o que tem que ser sarado com o que pode ser curado. O autismo talvez seja uma situação que vem confrontando a nossa sociedade a respeito das suas relações, né? Porque o autismo carrega uma conotação relacional muito forte. Ele não é apenas comportamental, né? Talvez nenhum outro tipo de dificuldade, de transtorno, como é batizado, depois eu quero falar um pouco sobre esse conceito de transtorno, ele confronta tanto as relações quanto a questão autista, né? Porque envolve uma percepção, um raciocínio acelerado, muitas vezes uma capacidade exagerada. Então, o autismo não necessariamente impossibilita, ele incapacita, mas às vezes ele apenas ou isola ou intensifica. Então ele é um tipo de transtorno que ele torna as coisas tudo muito intensificadas, tanto o conhecimento quanto a dificuldade. Então eu diria que o autista é um cara intenso, né? É um alto, né? Ele é intenso em tudo aquilo que ele percebe, faz ou sente. Essa intensidade do ser humano, ela está se tornando chocante. Então, talvez a gente fique mais chocado em perceber que a pessoa pode ser assim do que qualquer outra coisa. A gente não está conseguindo traduzir isso de forma intencional e consciente. Por isso, a gente quer arrefecer isso a qualquer custo, em vez de aprender a conhecer o que isso pode significar. E isso, dentro do ambiente da igreja, é desafiador, porque a igreja, quando ela vai alcançando um viés muito religioso, ela quer controlar, né? Ela quer pessoas saradas e não relacionamentos necessariamente curados. Eu costumo usar o seguinte exemplo: 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? E a maioria das pessoas assim, dizem, bom, os 10. Eu digo, não, os 10 foram sarados, mas só um foi curado. Porque se eu disser que os 10 foram curados, então provavelmente eu seria um dos 9, que ia pegar o benefício de ter sido sarado para continuar vivendo a própria vida e agora de maneira ainda mais individualizada, porque eu não preciso de ninguém, né? E aí, na verdade, quando Jesus dá
o benefício de ser sarado para os 10, só um foi curado. Porque só um voltou para viver uma relação. Então, o problema, Deus não permite o problema para que ele seja resolvido apenas, mas que ele possa despertar para o desafio e a responsabilidade de uma relação. Então, o problema é para promover uma relação e não para ser resolvida a qualquer custo. Eu fico pensando, né? Tudo isso é muito profundo, né? E você usou um verbo aí, o conhecer. Eu acho realmente que para acolher é necessário que as pessoas conheçam o autista. Não dá para você acolher aquilo que você não conhece. E eu queria te perguntar, desde que você entrou, né, começou a sua vida ministerial, você lembra do primeiro autista, da primeira pessoa autista que você conheceu dentro da igreja? Os pais costumavam levar esses filhos ou normalmente não? Depois que eu passei a conhecer melhor o que o autismo pode representar, eu teria dificuldade agora de dizer para você qual foi o primeiro autista que eu conheci, porque agora minha memória vai ser tão lá atrás, entendeu? Que eu começo a lembrar de alguns autistas que eu conheci quando era criança. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que às vezes a gente mesmo já quer lembrar a partir do estereótipo, a partir do próprio diagnóstico, e não a partir da percepção, da sensibilidade. Então, vou te dizer uma coisa, eu conheci alguns... Hoje eu sou capaz de dizer que talvez o primeiro autista que eu conheci foi quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, e quando ninguém falava sobre autismo, porque isso faz mais de 50 anos. E aí vou te contar um segredo que pouca gente sabe. Adoro, jornalista adora segredo para revelar. Pronto, então é o seguinte, quando eu comecei meu ministério, e eu comecei a orar perguntando para Deus em que área ele queria que eu atuasse, não existia muita fala sobre o que seria um autista, certo? Isso ainda era uma coisa assim, uma região meio nebulosa. Eu estou falando de algo assim, estou falando de 35 anos, não, 45 anos atrás. Eu nem tinha nascido, Paulo Júnior. Tá vendo? Há 45 anos atrás, o autista era ainda meio confundido com o que a gente chamava lá, que não era nem Down, era um excepcional, né? Então, o autista e o excepcional pareciam que eram duas coisas muito próximas. E muitas vezes na minha oração, Deus colocava de maneira muito forte que eu iria trabalhar com autistas. E quando não havia nem muita definição sobre isso. E às vezes eu chegava a pensar, não, então ele está falando que eu vou trabalhar com pessoas com síndrome de Down. E aí, quanto mais eu orava, quanto mais eu falava com Deus, mais ficava evidente que não era síndrome de Down. Eram os autistas. E às vezes na nossa conversa aqui, talvez seja por isso que eu entendo que nós ainda estamos só tateando, a gente ainda está só começando a conhecer a dimensão do que é o autismo como definição de um novo tipo de ser humano. Eu ouso dizer, e eu sei que está gravado, alguém pode interpretar isso do jeito que quiser, que talvez eu não esteja vivo para ver isso. Talvez você esteja. Mas talvez, em algumas realidades socioculturais, em função exatamente da forma imposta e estabelecida por esse ambiente sociocultural de formação da pessoa, nós vamos ter comunidades inteiras
de maioria autista? Você falou nisso, e aí eu vou trazer um número para você do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Atualmente, hoje, 1 a cada 36 crianças de até 8 anos de idade nos Estados Unidos é diagnosticada com autismo. Quando o João nasceu, o João hoje está com 11 para 12. Esse número era de 1 para 57. Quer dizer, ele... Quase dobrou. Cada vez a gente percebe que está mais recorrente o diagnóstico, né, do autismo. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, e até eu acho legal esse nome aí, Autismo Sem Culpa, porque, e eu vou dizer outra coisa aqui também, que eu sei que levanta muito questionamento, mas com as pessoas mais próximas, sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Quando a gente começou a de forma mais intencional, efetiva, tratar sobre essa questão, preparar as famílias para isso, e isso já faz bastante tempo que a gente começou de forma mais intencional tratar da questão autista, Paulo Júnior, certo? Uma coisa bem pessoal e própria, eu não tenho assim, eu não teria muitos embasamentos, é apenas uma percepção, é uma sensibilidade que eu tenho procurado discernir e conhecer para poder até ajudar nos processos. Eu tenho uma percepção, e por isso que eu tenho dificuldade de chamar a questão autista de transtorno, de doença, né? Por quê? Porque eu creio que o ser humano está passando por um processo de transformação daquilo que são os seus parâmetros de formação da consciência. E da consciência que definem a pessoa. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: quando vier o Espírito Santo, ninguém vai poder dizer que os pais pecaram e os dentes dos filhos é que tiveram uvas verdes. Então, não estou dizendo que a questão autista seja uma sequela do pecado, do erro, não. Eu estou dizendo o seguinte: olha, se os filhos estão com os dentes embotados, não é porque os pais chuparam uvas verdes. É porque em algum lugar alguém deu para esse filho uva verde para chupar. Ainda que muita gente não sabe dizer quem foi. Está entendendo? Então isso quer dizer o seguinte: a cultura humana ela é alimentada, ela não é circunstancial. Então, eu creio que a forma como nós estamos alimentando a substância das quais o ser humano vai sendo feito hoje, eu diria que o autismo, eu tenho falado isso com alguns amigos, e com toda liberdade, eu sei que ainda que isso possa parecer um absurdo, mas também eu não tenho essa preocupação, é que muito provavelmente não é um transtorno, é uma mutação. Em que sentido, assim, Paulo Júnior? Eu vou te explicar isso de forma bem prática. O Paulo Neto tinha mais ou menos assim, uns 12 anos de idade, eu levei ele no dentista. E aí era um ortodontista, um dos maiores especialistas de ortodontia no Brasil. Ele, inclusive, trabalhava na Universidade de Uberlândia, era o coordenador do curso de ortodontia, de pós-graduação e mestrado, e muito próximo da nossa casa, ele chamou lá para ele poder corrigir a arcada dentária do Paulo Neto. Quando ele estava examinando o Paulo Neto, ele falou assim: Paulo Júnior, o Paulo Neto é mutante, né? Então eu tomei um susto, né? Porque é uma palavra que você... Você não espera como ouvir assim, rapaz? no dentista. Não, falei para ele, rapaz, hoje é quinta-feira, 3 horas da tarde, sem avisar nada, assim, do nada. Você fala que meu filho é mutante? Eu falei: não, calma, eu vou te explicar. É que quando a gente comia carne crua, rasgava no dente, a gente precisava do siso, porque a comida era cortada na força dos dentes posteriores, e ela era rasgada. Com
o fogo, o cozimento, a carne foi ficando mais macia, a gente não precisava mais do siso para fazer esse trabalho. Aí o siso começou a ganhar outra função. Ele começou agora a ganhar a função de uma reposição dentária, quase que... Então, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele vai fazendo leituras do ambiente que ele está inserido. Ele vai se reorganizando para poder lidar com os desafios que estão ou não estão. Então, lá na nossa arcada dentária, tinha um dente que era para rasgar. Não precisou rasgar, ele continuou lá, certo? Para recompor o nosso organismo, manteve ele lá, porque aí começou o dente a ficar podre. Comer muita coisa, química e tal, aí começou a perder dente. Então, o siso fazia uma reposição dentária natural. Ele corrigia a arcada dentária naturalmente, que ele ia empurrando os dentes e, em um outro caso, ele fazia... Aí o dentista falou assim, só que com o passar do tempo, não precisava nem fazer força, nem de reposição, o siso perdeu a função. Então, algumas pessoas já estão nascendo sem o siso. Paulo Neto. Pronto. O seu filho já é um tipo de pessoa que nasceu sem. Ele é um mutante, no sentido positivo. Ou seja, o nosso organismo ele vai estabelecendo formas de lidar com um ambiente que está em constante transformação. E aí nós estabelecemos um padrão. Então nós temos um padrão, só que nós não percebemos que o padrão que nós estamos estabelecendo impõe sobre a pessoa coisas que não são naturais, que ela vai ter que aprender a sobreviver naquele ambiente. Certo. Então, o que agride, o que não agride, o que ajuda, o que não ajuda. Então, o nosso sistema de ensino, o nosso padrão de comportamento, a nossa preocupação excessiva com o futuro, a culpa, a forma como a gente lida com o erro, ou a forma como a postura, a caminhar, o jeito de caminhar, o jeito de se posicionar. Então, a gente não está percebendo que isso pode estar afetando a formação do habitante da Terra em áreas que a gente não imagina. Ele vai fazendo uma releitura. Nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral. 10%. Então, 10% da nossa capacidade ela é cognitiva. No resto do tempo, o nosso cérebro está trabalhando 80%, fazendo leituras, correções e ajustes que na nossa vida são quase involuntários, numa velocidade muito grande. Então, eu queria te dizer que já existem, quando eu comecei a ler sobre autismo, existe uma corrente científica, algumas pessoas que analisam e avaliam o autismo, consideram que nós podemos estar diante não de uma anomalia. É uma anomalia na perspectiva do padrão estabelecido até aqui. Mas não podemos estar diante de uma situação, porque você pensa o primeiro mutante, até que aquilo começou a interferir. Então, se uma coisa está subindo nessa velocidade, apesar de todo mundo entender que aumentou o percentual de autismo, porque também o diagnóstico ficou mais apurado. Então, é possível diagnosticar autismo com mais apuro, mas também o diagnóstico já disse que a quase totalidade dos filhos autistas são filhos de pais autistas, principalmente na linhagem paterna. O índice de autismo de homens é maior do que o autismo de mulheres. Ora, por que essa preferência do autismo? Por que o autismo afeta prioritariamente homens? Porque o homem que lá no passado era colocado no ambiente da exposição, do risco, onde a competência dele é colocada em xeque. A mulher não sofre crise de competência,
ela assume o desafio da capacidade. A mulher é resolutiva por natureza. Ela entra no ambiente, ela não vai perguntar de quem que é a responsabilidade, ela vai resolver, ela vai interferir, porque a mulher inconscientemente sabe que a vida depende de quem? Dela. Dela. Passa por ela. Então a mulher não se permite nem ficar autista. Se o autismo fora uma mutação, ele vai encontrar mais dificuldade de fazer o mutante feminino. Porque o mutante feminino ele não é tão alto. Porque o mutante feminino ele carrega outro ser, ele é contábil. Mulher não sabe o que é solidão, mulher sabe o que é abandono. A solidão não pertence ao universo feminino. Quando a mulher veio no mundo, já tinha outro ser humano. O universo auto, isolado, independente, autônomo, solitário, onde a vida faz sentido sem mais ninguém, onde eu ando do jeito que eu quiser, eu chamo as plantas do jeito que eu quero. De quem é o universo auto? De quem é o universo auto? Quem conheceu a vida auto solitária? O homem. Porque o Adão podia ser o que ele quiser, que ninguém ia batizar ele de coisa alguma. Ele era um autônomo. Alguém que podia chamar os bichos do jeito que quisesse, na hora que quisesse, ele impunha a sua própria rotina. Brincava com a natureza do dia que quisesse. Era só ele e Deus. Se ele quisesse andar aos pulos, ele andava. Se ele quisesse andar engateando, todo mundo ia entender que aquele era o jeito certo de andar. Até que apareceu uma outra relação. E a relação de alguém que não sabe o que é ser alto. Não existe mulher alto. A mulher carrega dentro dela a possibilidade de um outro ser. Sim. A mulher nem se permite ser alto. Então, será que isso não tem a ver também com uma conjuntura cultural, socio-relacional, que talvez não seja só uma questão de transtorno, seja a forma como a nossa humanidade está respondendo a uma sociedade que cada vez é mais solitária, cada vez mais preconiza a autonomia em nome da liberdade. Um ser inconsciente que quer ser autônomo, ele não quer ser livre, ele quer ser mais do que livre. Não existe liberdade na autonomia. Existe autonomia, que não é liberdade. Então, será que dentro de nós não há um ser que tem uma memória autônoma, onde não haveria sacrifício, onde não haveria disciplina, onde a disciplina é a minha própria? E aí eu até quero voltar numa fala sua. Mas antes, deixa eu aproveitar. Olha o paradoxo. Essa conjuntura cultural da sociedade cada vez querer ser mais do que independente, de querer isolar-se, de não, digamos, cultuar o relacionamento. E talvez isso, estar relacionado, né? A perda da função. No exemplo aí, né, do dente ciso e do número de autistas. Aí a gente tem, vamos supor, um número maior de autistas e olha o paradoxo, né? Porque o autista e a mãe atípica vão precisar, o paradoxo é esse, da rede de apoio. Eles vão precisar de quê? De relacionamento, porque senão eles não sobrevivem com qualidade de vida ou com saúde mental, dependendo... Pronto, mas por quê? Não, dependendo principalmente do nível de, digamos assim, de suporte que esse autista precisa, porque todos os autistas, eles têm alguma comorbidade. Ou ela ainda não foi descoberta, ou ela ainda não se manifestou. A principal tem, né, deficiência intelectual, TDAH e várias outras. Então, assim, você estava falando, eu estava pensando, gente, mas olha que paradoxo, né?
A pessoa que se torna talvez não o solitário ou o autônomo, nesse autônomo vai mostrar que isso não é o suficiente e que Deus nos quer vivendo em comunidade, porque ali é a rede de apoio que cura. Eu falo como uma mãe atípica. A minha rede de apoio é bem restrita. Tão restrita que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, eu penso assim, e agora? Como é que faz? Mas vai lá. Então, é isso que eu queria voltar exatamente nesse ponto. Por exemplo, você vê que como mãe do autista, você já se autodefiniu também como uma mãe o quê? Atípica. Sim. E quem diz que é mãe atípica que precisa de rede de apoio? Todo ser humano precisa de uma rede de apoio. Então você não é uma mãe atípica, você é uma mãe desse tipo. Uma mãe desse tipo. Desse tipo. Então isso não é atípico. Existem mães desse tipo, como existem mães de outros tipos. E todas as mães precisam de uma rede de apoio, qualquer que seja o seu tipo. Porque para cada desafio da mãe, ela vai encarar o desafio do seu próprio filho como uma comorbidade. Porque é o problema de quem? Mas vou te falar. Ou é o problema de quem? É um pouquinho diferente, Paulo Do filho Júnior. dela. O problema é que a gente não está entendendo a peculiaridade de cada desafio e alguns deles estão sendo resolvidos de forma mecânica, não relacional. Então, algumas mães, o problema dela é só matricular o filho na escola. Ela tem dinheiro. É comprar um leite especial, ela pode comprar? Então, nós estamos resolvendo as coisas sem afeto. Nós estamos resolvendo as coisas em cima da capacidade ou da não capacidade, do direito ou do não direito. Porque nós perdemos uma noção relacional que é essencial de qualquer relacionamento. E a partir do momento que a solidão... Qual foi o único mal que Deus identificou antes do próprio pecado? Que o homem estava só aqui. Qual é a maldição humana, independente dele ter pecado ou não, dele ser cristão ou não, do Deus que ele... Qual é a única coisa comum de todo ser humano como maldição? Solidão. Solidão. Então nós somos do tipo de gente que a solidão é maldita. Então a sociedade que privilegia o individualismo e que transformou relacionamento em fraternidade, que acha que participar da mesma festa é estar em comunhão, que ser devoto do mesmo culto é ser família, está produzindo ambiente para formar pessoas o quê? Autistas. Porque quem disse que dançar aquela dança do meu rito religioso já não é sintomático de um comportamento o quê? Fala para mim, mãe típica. Não, eu vou te falar Autista. Autista, porque, tá vendo? Aí alguém vai entrar lá e falar assim, então quer dizer que ser humano, o tipo é pular desse jeito, é dançar desse jeito, esse é o rito, esse é o gestual, essa é a forma de falar? Dependendo da reunião hoje que eu entrar religiosa, eu vou achar que tem quantos por cento de autista? 100%. Então pronto. Então você me perguntou qual foi o primeiro autista que eu conheci. Hoje, tem hora que dependendo do ambiente que eu estou, eu me pergunto quem de nós não é. Porque nós estamos estabelecendo os padrões a partir do quê? Do comportamento, da forma de cada um expressar o seu auto, o seu indivíduo, e não o ambiente onde a pessoa é formada. Nós estamos cada vez mais montando uma sociedade onde o que faz sentido é ser indivíduo e que celebra sua individualidade de maneira coletiva, mas não comunitária. Ele é um coletivo individual e não uma comunidade. Então, nesse coletivo individual, eu acho que nós estamos avaliando ainda de maneira modesta o percentual de autistas que nós temos.
Assim, Paulo Júnior, eu entendo e concordo com a comparação. Eu só discordo no sentido, assim, de que alguns autistas fazem essa escolha de forma deliberada, de não se relacionar, desse culto à independência e de querer, né, digamos assim, viver no seu mundo. E alguns, né, vamos falar por exemplo, do João Lucas, do meu filho e de outras pessoas que estão no espectro do transtorno. Isso é geneticamente determinado, digamos assim, né? 98% do transtorno do espectro do autismo está lá. É genético. E é Baseado no quê? baseado. Num diagnóstico, numa avaliação. Não, não. Isso, e aí No, eu não estou discordando do fator não, genético. eu tô Agora, quem falando determina baseado na diferença isso? de genes. Na mutação, como você disse, porque, por exemplo, o João Lucas. E tá vendo? Então, quem é que está determinando essa definição genética? Onde foi que o nosso organismo começou a mexer nos seus elementos genéticos para eliminar o dente ciso? É genético. Sim, As mutações são sim, genéticas. Mas eu preciso entender que algumas mutações elas são genéticas a partir da forma como o humano começa a ler ele mesmo e os seus desafios. Sabe uma coisa uhum, curiosa que vale para a questão do autismo sem culpa? Todas as enfermidades tratadas por Jesus enquanto ele estava aqui no mundo, elas têm uma coisa em comum. O que há de comum entre um leproso e um surdo? Entre um paralítico e um cego? Segregação. Segregação relacional. Num contexto daquele, o paralítico não podia ir e vir, não tinha acessibilidade. Um mudo e surdo não podia se comunicar. Um cego não podia discernir, alcançar seus objetivos. E um leproso não podia se relacionar intimamente nem com a esposa dele. Na mãe era o cara mais poderoso do mundo, chegava em casa e não podia beijar a filha. Você conhece algumas pessoas poderosas hoje que sem lepra chega em casa e não pode beijar a filha? Nem tem intimidade com a esposa? Você conhece gente que tem olho, ouvido, boca e nariz e não tem nada para falar, não consegue perceber coisa alguma e não escuta ninguém? demais da conta. Então, Jesus não estava tratando um transtorno físico-comportamental, ele estava tratando uma dificuldade, um distanciamento relacional. Por isso que ele já avisou para a gente que nos últimos dias algumas coisas seriam possíveis aos homens. Alguns milagres que ele operou seriam possíveis aos homens. Tanto que hoje a ciência faz um paralítico andar, faz um surdo ouvir, faz um mudo falar, faz um cego ver. Mas a ciência não faz uma pessoa empoderada entrar na dimensão, no conhecimento do reino de Deus, que é a família, a amizade, o amor, o afeto. Então, qual vai ser a principal patologia dos últimos dias? O direito, a autonomia, a independência, a iniquidade. Então, será que o nosso corpo já não está nos alertando? Será que nossa natureza já não está se reorganizando geneticamente para conseguir sobreviver num mundo onde, no fundo, cada um faz o que quer, hora que quer, do jeito que quer, e os outros é que têm a obrigação de, se quiser, entender ele? Não é isso que está acontecendo nos casamentos, não é isso que está acontecendo nas relações afetivas e íntimas. Não é isso que está acontecendo nas operações de sexo. O que é essa avalanche de pessoas em crise com a sua natureza sexual,
produzindo mudanças forçadas porque ela achou que, ou ela sente, com razão ela pode sentir isso, porque os sentimentos são, a sinceridade é genuína, ela deve ter motivo para sentir isso, que ela é uma pessoa que foi derramada dentro do frasco errado. E isso tem uma conotação o quê? Autista. Agora fala para alguém que está querendo mudar de sexo que ele tem um transtorno. Ou que ele é atípico. Então nós estamos vivendo uma crise, antes de tudo, relacional. As pessoas não estão querendo se relacionar e se perceber e ajudar umas às outras a partir do tipo. Porque fica mais fácil a gente produzir diagnósticos, tratamentos, medicamentos, ambientes espirituais para tornar o atípico cada vez mais atípico. Apenas aceitável, apenas suportável, apenas tolerável. Nós estamos fazendo uma redução de dano. Como mudar essa realidade? Sem trabalhar nossos conceitos. Como mudar essa realidade? Oi? Como mudar essa realidade dentro da igreja? Primeiro, você não é uma mãe atípica. Ó, até caiu um foninho aqui. Eu estou aqui diante de uma mãe desse tipo. Tá, uma mãe desse tipo, mas... Você não tem um filho atípico. Você tem um filho desse tipo. Tá, eu tenho um filho de... E ele não é um trans. Ele não tem ele não tem um transtorno, né? Ele é uma criança com autismo. Ele é desse tipo. Ele é desse tipo. Então você é uma mãe desse tipo, de uma criança desse tipo. Mas você então você agora... que a minha... É complicado, sabe, Paulo Júnior? Quando a gente pega os termos assim. Eu sei que toda maternidade é diferente. Mas então agora, como é que nós vamos começar isso na igreja? Bom, vamos começar por você, então, ué. Você está sentindo falta de apoio? Tô. Então, naquilo que você vai ser consolada, você vai consolar outros. Então, agora você pode ser uma expressão de apoio de alguém que assumiu uma causa, um engajamento, e vão mobilizar através de você apoio para pessoas de qualquer tipo. Eu tenho 67 anos. Pertenço a um povo que precisa de quê? Apoio. O Brasil é campeão mundial de demência. O Brasil é o maior índice de demência corporativa do planeta. Não sabia. Isso é um transtorno ou não estão produzindo gente desse tipo? Ele ficou assim ou ele quase já está nascendo para ser desse tipo? Então nós precisamos dar apoio uns para os outros. Sim. Então eu quero aproveitar a sua sensibilidade, seu engajamento, para ajudar todo mundo a se despertar para o fato de que nós precisamos o quê? Apoiar uns aos outros. Então, o que Paulo escreveu aos Efésios? Andem de modo digno da vossa vocação. Esforcem-se para viver em comunhão, suportando uns aos outros em amor. Então, é o seguinte, o seu desafio, tudo que você está passando, uma vez que a gente está aqui para suportar uns aos outros, é para você, com a sua sensibilidade, nos despertar, nos encorajar a todos, de que dependendo daquilo que é o desafio típico de cada um, nós precisamos nos encorajar a apoiar, socorrer, ajudar uns aos outros, porque nós somos gente desse tipo. Então nós não somos gente atípica autista, atípica ansiosa, atípica deprimida e nem atípica velha. Como se agora a gente tivesse que criar e tratar cada um desses segmentos como se fossem fragmentos sociais.
Não, nós somos uma família que dá apoio para gente de todo tipo. Sim, Então, a nossa crise é muito mais uma crise de apoio do que de transtorno. sim. E essa palavra que você começou falando, eu também sempre lembro da Lana falando, né? Quando ela deu o testemunho dela da viuvez. Aquilo no que a gente é consolado, a gente consola. E hoje em dia eu falo assim, que eu sei por que eu sou jornalista, eu sei por que Deus me deu o dom da comunicação. Ele já tinha um propósito que eu ainda não sabia e já tinha me dado a ferramenta, como você também, né, costuma falar, assim, a ferramenta Deus sempre prepara antes. E depois que você, digamos, recebe, né, uma notícia que você não espera na sua vida, você relabora aquilo, você consegue passar pelos sentimentos. E foi justamente isso que eu pensei, né? E tive o apoio de uma mãe desse tipo, né? Mas que não tem um filho Para uma mãe desse tipo. a Alexandra, que é a esposa do Dom, e eu falo que se não fosse com o apoio da Alexandra, esse projeto não seria possível. Não seria possível por causa da minha correria, de levar o João nas terapias, porque aí tem a questão do trabalho, a questão da minha saúde mental também, que eu tenho que cuidar, enfim, e pela minha rede de apoio, né? Enfim, a gente está falando de rede de apoio de todas as pessoas, que também eu não tenho muitas pessoas assim para me ajudar no dia a dia, como eu sei que muitas pessoas também não têm. E é nesse sentido de tentar ajudar quem está na mesma situação. Porque eu lembro da gente ter conversado uma vez, até na Sal da Terra, lá do MOL. Tem uma pesquisa que fala que 78% dos casais que têm filhos com deficiência, os pais abandonam as mulheres antes que essas crianças completem 5 anos. E aí essas crianças ficam com as mães. E essas mães, elas têm que cuidar dessas crianças, elas têm que trabalhar, às vezes elas não têm com quem deixar essa criança e às vezes não é só o autismo. Às vezes essa criança tem uma deficiência intelectual, tem uma deficiência cognitiva, né? E eu estou dizendo isso porque o João tem uma deficiência intelectual, né? Ele tem 12 anos e o João não fala. E eu estou falando isso não fala porque a gente estava falando sobre o relacionamento, né? O tanto que essa questão da pessoa se isolar eu acho que é totalmente contra o que Deus idealizou para nós aqui. Então, agora eu já me perdi aqui. Foi tanto pensamento aqui, Paulo Júnior. Quando o povo quis construir Babel, que era uma tentativa de estabelecer um padrão que garantisse o estilo de vida imposto, então Babel obrigava todo mundo a ser do mesmo tipo. Ou seja, todo o trabalho, toda a criatividade, tudo estava focado em estabelecer algo que fosse garantidor das expectativas. Então, estabelecer religiosidade na forma de um padrão, trabalho na forma de um padrão, relacionamento na forma de um padrão. Então, Babel era uma promessa de uma religiosidade que ia garantir futuro para todo mundo, porque um padrão estava estabelecido. Imediatamente, Deus foi lá e fragilizou esse homem empoderado nessa expectativa de criar um padrão que garantisse o futuro, confundindo as línguas. Daquele momento em diante, gente adulta, erudita, competente, escritor de livro, poeta, arquiteto, construtor, porque eram os principais artífices, a elite produtiva da sociedade estava engajada em Babel. Eles conversavam entre uns e entre os outros como se falassem uma língua que é estranha, como se não soubesse falar, como se fossem só gemidos, grunhidos. Se tivesse um especialista em autismo lá naquele momento diagnosticando todo mundo, e ele fosse começar o diagnóstico pela fala, o que ele diria? Que na construção de Babel todos viraram o quê?
autistas, porque eles não conseguiam mais falar a língua um do outro, eles não conseguiam se fazer entender. Então nós não estamos percebendo que nós estamos agravando. Eu não estou aqui ignorando, mas nós estamos agravando o diagnóstico autista, ou qualquer diagnóstico como um transtorno, porque nós estamos avaliando tudo a partir de um padrão estabelecido que ele é extremamente rígido, porque ele é todo baseado nas competências, no desempenho. O próprio diagnóstico avalia, não na perspectiva da relação afetiva propriamente dita, mas nas respostas cognitivas, nos estímulos, se ele responde aos estímulos em algum nível de competência. Depois eu vou fazer uma avaliação genética, beleza, mas na minha avaliação genética eu estou corrompido, o meu gene está corrompido. A própria genética humana, ela já clama para salvação, ela não clama para propósito. Depois eu pego uma pessoa equilibrada, bem formada, que alcançou alto desempenho na vida, e ele está lá enfiado num aposento solitário, pensando em tirar a própria vida, porque assim como as mães atípicas suicidam mais do que as outras, os homens acima de 70 anos se suicidam mais do que qualquer um outro, inclusive as mães atípicas. O índice de um velho acima de 70 anos suicidar é quase o dobro de todos os suicídios. Porque ele está o quê? Ele está se suicidando porque ele virou o quê? Uma pessoa solitária. Onde ele foi diagnosticado. Alguém deu um laudo diagnóstico para ele que ele era incapaz de responder aos padrões estabelecidos. Ele está diagnosticado. E ele está diagnosticado de forma afetiva? Não, ele está diagnosticado de forma comportamental. As perguntas avaliam ele pela forma até como ele responde, como ele fala, como ele se expressa, como ele pensa. Isso vai só agravar o cenário. Porque agora, hoje, o Brasil é o campeão mundial de Alzheimer, de demência. Nenhum outro país está produzindo velhos tão dementes quanto o Brasil. Está vendo? Como é que há um contingente social a partir de um padrão provocando coisas que depois nós diagnosticamos como um transtorno? E será que não era o momento da gente perguntar se o transtorno de fato não é outro? Se nós não estamos transtornando a vida a partir das suas relações, dos seus afetos, será que não é aí que nós estamos produzindo nossas patologias? Que, na verdade, a maior corrupção genética do ser humano foi sua afetividade, a sua impaciência, a sua ansiedade, a sua necessidade de estabelecer padrões a partir do seu comportamento, como quem, no fundo, quer se salvar e não como alguém que quer ser perturbado. Eu quero celebrar uma cesta de frutas com bananas inteiras, ou eu quero celebrar uma mesa cheia de cascas de banana? Eu quero celebrar uma cama arrumada, ou a possibilidade de todo dia de manhã vê-la desarrumada? O que revela mais o propósito da nossa vida? Uma cama devidamente arrumada, ou perceber que todos os dias ela foi desarrumada? Será que ter que arrumar uma cama desarrumada não diz mais do nosso tipo do que ter certeza de que ela está bem arrumada? É isso. É só isso. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou arrumar a cama. Mas não para que ela continue arrumada, mas para que todos os dias ela possa ser desarrumada.
arrumada? Será que o nosso Pai, que nos ama como família, não é Ele que, no fundo, está garantindo que as nossas camas amanheçam desarrumadas? Para a gente entender que elas cumpriram o seu Propósito. Eu tô propósito? pensando aqui quantas camas desarrumadas metafóricas eu vou ter ainda. Pronto. Então você é uma mãe desse tipo, que não se cansa de arrumar a sua cama Nunca. todos os dias. Agora, duas perguntas. Por que você gostou do título do podcast, Autismo Sem Culpa? Porque eu creio, depois eu até quero te recomendar, você é jornalista, vou recomendar aqui Tá. online, a gente reeditou um livro chamado Culpa e Graça, Ah, escrito por um cientista, Paul eu tenho esse Tournier. livro. Não, então, mas não tente ler esse livro sozinho, porque você não vai passar do primeiro Certo. capítulo. Porque ele é uma literatura densa, de caráter científico e não devocional. O Paul Tournier é um cientista dos anos 70, na área de medicina e mente. Ele era médico e também era psiquiatra. A Sociedade Médica Europeia pediu dele, dada a autoridade que ele tinha no meio científico, para escrever alguma coisa sobre culpa, porque a Sociedade Médica percebeu, já àquela época, que os tratamentos médicos, clínicos e até terapêuticos não estavam surtindo efeito, porque uma sociedade pautada em desempenho tinha como seu pior algoz a culpa de ter que lidar com alguma coisa que aparentemente não funciona bem. A culpa de ter tudo funcionando do jeito que a gente acha que tem que ser. E aí a gente muito rapidamente confundiu responsabilidade com culpa. E aí nós fomos num mundo de responsabilidade que assume o transtorno com a culpa de ter que corrigir ou compensar o transtorno. A culpa de ter que corrigir e compensar, ela potencializa o transtorno. Mas a responsabilidade de acolher e dar suporte faz com que aquilo, primeiro, deixe de ser transtorno. Então, quando existe autismo sem culpa, nós estamos eliminando o quê? A ideia de que isso é um transtorno. E nós estamos aqui para assumir a responsabilidade, para, juntos com mães desse tipo, ajudar pessoas desse tipo. Então, está aqui um cara desse tipo, ajudando uma mãe desse tipo, ajudando as pessoas de qualquer tipo, sem culpa de achar que isso tem que funcionar daquele tipo. Você está diante hoje de um autista induzido. Eu represento hoje uma categoria da população mundial que são os velhos. E essa mesma sociedade pautada por desempenho e competência está criando um autista induzido, um velho segregado, separado, isolado, avaliado pelo seu comportamento, que não consegue mais se comunicar, porque a língua que ele fala ninguém entende. Então, dependendo do velho que você encontrar hoje, talvez você diria assim: Paulo Júnior, ele tem 70 anos e não fala. Tá bom? Então tá aqui, ó, alguém que representa um povo que talvez para seu choque você vai encontrar alguns e falar assim: meu Deus, encontrei um cara com 75 anos e, pasme, ele não fala. Você tem que ver o jeito que ele anda. Você tem que ver o jeito que ele come, o que ele quer vestir e com o que ele quer brincar. É impressionante. Sem culpa.
Obrigada, Paulo Júnior. Eu não sei o que as pessoas, como vai impactar, mas já me impactou bastante. Foi pra mim. Eu tô aqui por Obrigada. você e pelo João e por todos que vocês representam. Obrigada. Valeu, um beijão, Então, fica na paz. Beijo. Até Até a mais. próxima. Ah, Tchau, tchau. tchau.